Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selmo aqui de volta no SelmoCast, agora com Alexandre Sugamosto, ele é mestre em ciências da religião, professor e compositor. Ele publicou a peça teatral Cárcere pela editora... deixa eu achar o nome. Sator. Não, o nome que eu estou vendo aqui é Monegismo. Monegismo é o selo Sator da editora Monegismo, isso. Ele tem o LP Altanário, o EP está no Spotify, se vocês quiserem acompanhar. Ele faz parte da banda Amitabha. Teve poema publicado na revista Umamuno. E tem o Substack dele aqui, alexandresugasmoto.substack.com. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Obrigado, Alexandre, por participar, pela força aí que você tem dado para a gente. Obrigadão mesmo. Eu que te agradeço aí pelo convite. O podcast aí está bem bacana, acompanhe. Se inscrevam no canal, muita gente boa falando desses temas aí tão interessantes, né? Uma exploração bem rica desses assuntos que o Anselmo tem feito. Muito obrigado. Você publicou Cárcere, do que se trata? Essa é uma peça teatral que eu escrevi quando eu era jovem, e depois fui levando com o tempo. Eu comecei quando era bem jovem, tinha uns 20 e tantos anos, depois terminei já mais velho, deixei engavetado, depois voltei. Na época eu fazia um curso de direção, bacharelado em direção de teatro, né? Queria estudar teatro, tudo isso aí. No fim, não dei continuidade ao curso, mas escrevi essa peça. Bom, a peça, o tema dela é bem... O enredo assim, é relativamente simples. É um casal que está preso dentro de um quarto, né? O Reinaldo e Eulália, um casal. E aí eles começam a entrar numa série de cogitações, né? De por que eles estão naquele quarto. O Reinaldo é um rei, então entende-se que a peça ali está situada em algum lugar, filme da Idade Média, né? Bom, aí começa uma série de diálogos, né? Quer dizer, a primeira parte praticamente são diálogos só entre a Eulália e o Reinaldo, que é o rei. E depois, no segundo ato, na segunda parte do livro, eles aparecem já num cenário mais contemporâneo, os mesmos personagens, com alguma reminiscência daquilo que se passou naquela primeira parte, mas ainda com os mesmos problemas, né? Esse tema da prisão, ele é um tema recorrente na história do teatro, né? Então, assim, de certa forma, o meu texto ele é também uma espécie de representação dos temas da própria história do teatro. O Calderón de la Barca, né? Tem um livro que é o Vida é Sonho, que trata mais ou menos disso também. Eu cito, né, o Calderón, o Shakespeare. E o meu teatro ali, a minha peça, é muito inspirada também no autor italiano, que é o Pirandello, né, que eu gosto bastante do Pirandello. E ele tem alguns textos, né, que lembram esse mote aí que eu trabalhei no Cárcere, né? Mas, só complementando, que não, assim, muita gente reparou isso. Na verdade, eu usei a linguagem de diálogo de teatro, mas é como se fosse uma novela, entende? Não é exato, porque tem alguns textos que eles são feitos já para montagem. Então, são textos com toda aquele modelo teatral, a própria linguagem, né? O tempo de fala dos personagens, daí tem uns monólogos no meio, que são feitos para um ator ali poder declamar e assim por diante. O meu texto é mais uma narrativa, poderia ser um conto também, talvez, mas eu usei essa estrutura de teatro que na época eu gostava e conhecia, né? E agora, depois do Cárcere, você pretende lançar alguma coisa nesse formato de peça de teatro? Eu tinha uma outra peça que eu já estava escrevendo, se chamava Brasil Infante, né? Era uma peça
é uma peça mitológica a respeito do Brasil, da origem do Brasil, que dialogava um pouco com o livro do João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, e também com algumas coisas do Padre Antônio Vieira, do Pero Vaz de Caminha, aquelas coisas da época da colonização do Brasil, do descobrimento, etc. Mas aí queimou um HD, eu perdi o texto, e depois fiquei com preguiça de retomar, não encontrei mais. Uhum. E aí eu tenho oi. Não, você ia falar? Não, só falei que você falou do caminho, eu pensei aquela carta do caminho, né? É a carta, sim, a carta do achamento, que hoje se fala, né? Carta Isso. do achamento, Uhum. a carta do achamento. E algumas coisas também da época ali do Gregório de Matos, umas coisas do barroco, o barroco baiano, que eu gosto bastante, principalmente. Então, mas aí eu não tenho. Então agora eu estou para publicar um livro que é o Apolo Cantador de Feira, vai sair pelo mesmo selo aí da Saturn, né, que é o selo Monegismo Saturn, né, que é uma versão adaptada na minha dissertação de mestrado, fala sobre o Gerardo Melo Mourão, poeta cearense, é uma análise mitológica da obra do Gerardo Melo Mourão. Por enquanto está previsto isso, e tem algumas outras coisas também, alguns poemas, algumas coisas guardadas aí que eu tenho trabalhado. Vamos ver, né? Mas para o próximo ano não, porque não vai sair, além desse livro do Gerardo, não vai sair mais nada, acredito eu. Você tem poemas publicados na revista Unamuno. Você tem o que está ali, você vai compilar em um livro que saiu por ali, você vai compilar em um futuro livro, vai ter algum projeto assim? Eu publiquei nessa revista, o editor lá é o Pedro, né? Pedro Almendra, que é o editor da revista, tradutor também. Uhum. Um desses poemas eu também fui finalista do prêmio do Festival de Paraty, Off Flip, né? Com esse poema ao Triste Figura, que é do poeta Jorge, em homenagem ao poeta Jorge de Lima, e ganhei um outro prêmio, fui finalista também no outro prêmio. E publiquei aqui e ali também, num jornal lá de Goiânia, jornal Opção também. E assim, a minha ideia é publicar. Eu já tinha um livro de poemas, né? Eu já tinha um livro de poemas pronto, mas aí os anos foram. Poema é o seguinte: a poesia tem um problema muito sério, que, diferentemente da ficção, geralmente quando você se você engaveta e lê uns anos depois, a chance de você jogar tudo fora é muito grande, assim. O amadurecimento de quem estuda poesia, ou de quem escreve poesia, ou de quem lê poesia, ele é muito doloroso, assim, porque você pega as coisas que você julgava lá quando era novo, fantásticas, criações assim, artísticas, geniais, né? E depois você vai vendo que não era nada daquilo, algumas coisas eram até francamente constrangedoras, ruins mesmo, né? Então dessa seleção que eu tinha, eu já eliminei uma boa parte, e eu não tenho trabalhado muito, não tenho, né? Faz muito tempo que eu não escrevo poesia, então é uma coisa que eu pretendo retomar aí nos próximos anos. Vamos ver se vai dar certo também. Para quem estiver assistindo, esse poema Triste Figura é o que abre o seu substack ali, né? Alexandre.sugamosto.substack. O Triste Figura abre exatamente, é o primeiro. Para quem for verificar agora, para quem for, assim, né, quem tiver curiosidade, é exatamente o primeiro. Eu acho que o Substack é Alex Sugamosto, né? É Substack / Alex Sugamosto. Tá lá, ó. Tem poucos posts também. Tem um pessoal que se inscreveu, uns 300 inscritos lá, coitados, né? Eu tenho meses que eu não mando nada, mas chegaremos lá. É um formato novo, né? A newsletter é um formato novo de escritores, né? Alguns anos atrás a gente não pensaria nisso, né? De que o cara, em vez de ter um livro de contos, ele cria o próprio espaço virtual e vai compartilhando com as pessoas. Eu achei uma novidade tanto. É boa. É um formato interessante, obriga, né, escritores, enfim, pessoas que trabalham com letras aí,
ou intelectuais, qualquer coisa do tipo, né, pesquisadores, enfim, obriga a pessoa a ter uma certa regularidade, né, quer dizer, o cara fica ali, eu não consigo, né, acho que do pessoal, assim, da minha bolha aí de escritores, o que mais tem regularidade é o Orlando, né, o Orlando Tossetto, ele publica, assim, de forma quase litúrgica, né, ele publica, acho que toda semana, praticamente, né, então ele já está na número não sei quantos lá. Outros também abandonaram, como eu, escreve muito esporadicamente, mas é um exercício bom, né, de regularidade de escrita e de formação de público também, porque acaba que, se você pensar, uma newsletter hoje que está sendo lida por, sei lá, 300, 400, 500 pessoas, e desses, vamos dizer que 150, 200 leiam, de fato, os textos, né? Possivelmente mais gente do que vai ler um livro de contos que você publicar, por exemplo, né? É bem possível. Sim, que, vezes, né, no caso do Brasil, um livro hoje de contos, aí põe, de modo geral, fora aquelas coisas assim, meio que não recebe muito impulsionamento, ou sai por um selo muito grande, daí, enfim, aparece na mídia e tal. Mas fora isso, é essa média aí, né? 300, 400 livros que vende, daí vai ter lá, desses 400 que compraram, nem todos vão abrir o livro, né? Muitos compram por amizade, por, enfim. Sim. Então você vai acabar tendo mais leitores até na internet aí, porque tá de graça, tá acessível, o cara recebe no e-mail, aquela coisa toda. Então é um meio realmente eficiente, né, de publicação. Você... Essa banda Anittaba, ela tá ativa no momento, nesse presente momento? Relativamente, você faz parte assim. dela? Eu sou um dos fundadores da banda, né? Uma banda já tem 15 anos, a gente fez um show em Curitiba recentemente, ela tá mais ou menos, tá mais para inativa do que para ativa. A gente fez um show meio de aniversário, assim, de comemoração, mas não temos projetos novos, né, de canções ainda que a gente ainda tem muitas canções para gravar, muitas coisas que não foram gravadas, estão aí na gaveta, são coisas que a gente foi fazendo ao longo dos anos. Eu gravei um disco, o Atanário, né, que você falou no começo, é um disco solo, e aí eu trabalho solo, sim, aí eu continuo com ele, tenho a intenção de lançar um disco aí em 2025, solo, vamos ver se você já está com meio caminho andado. Eu tenho, já são... Geralmente a gente grava, nesse eu gravei 6 músicas, né, é um EP de 6 músicas, pretendo gravar mais umas 6 ou 7, então eu já tenho 2 prontas, já estão prontas, masterizadas, finalizadas, uma que está pela metade, já captei voz, já fiz o pré-arranjo, então já estou com metade do disco pronto, aí vamos ver se no primeiro semestre de 25, né, eu consigo me reunir com o produtor para finalizar, captar o restante e terminar, né. E você é mestre em ciências da religião. O que é isso? O que faz um mestre em ciência da religião? Eu sou mestre, estou doutorando agora, né? Estou terminando, na verdade, o doutorado, 3º ano. A ciência da religião é um ramo que estuda, né, o fenômeno religioso nas suas diversas formas, né? Então, estuda a linguagem religiosa, pode estudar teologia, pode estudar as relações entre religião e política, pode estudar o rito, pode estudar os mitos religiosos, pode estudar a estética da religião, pode estudar a linguagem religiosa. No meu caso, eu estudo especificamente linguagem religiosa, né? Então, por exemplo, eu pego ali na minha dissertação de mestrado, trabalho com a ideia do Gerardo Melo Mourão, a relação dos poemas dele com a religião grega, especificamente, com a religião grega. Então, os ecos que tem, né, num poeta brasileiro da religião grega. Então, a ciência da religião é um campo muito amplo, é relativamente novo no Brasil, embora seja antigo na Europa, ainda no Brasil é um campo relativamente novo. E, ao contrário das que as pessoas pressupõem, a ciência da religião não pressupõe que a pessoa que estuda seja religiosa. Eu já ouvi assim, está estudando para virar padre, né? Não tem nada a ver, é uma outra abordagem acadêmica, científica do assunto, que tem como objetivo compreender o fenômeno da religião
nas suas diversas manifestações. No fundo, são as manifestações da religião que a gente consegue acessar, né? Porque a manifestação da religião é aquilo que é externo à própria religião, quer dizer, aquilo que se vê. Então, o que a gente vê da religião? Aquilo que as pessoas falam, aquilo que está escrito sobre ela, aquilo que os fundadores de uma determinada religião disseram, o seu corpo de doutrina, o seu corpo de símbolos, a sua maneira de interagir com a sua sociedade, a sua história, etc. Já o aspecto mais, vamos dizer assim, da fé, né, a gente pode daí estudar esse aspecto só a partir daquilo que os próprios membros de uma religião falam a respeito dessa experiência. Aí sim, aí você analisa mais uma vez a manifestação, né? Porque não é no sentido de, digamos assim, de você ter que entrar na religião para ainda aí ter a experiência religiosa, então a partir disso falar de uma religião. Não é isso. É uma análise da manifestação das religiões nos diversos campos, né? Então, a ciência da religião hoje é isso que estuda. Infelizmente, assim, é um campo muito dominado pela sociologia, né? Então a gente vê a maioria dos trabalhos é análise social, quer dizer, o aspecto social da religião, como a religião interage com a sociedade, daí religião e luta de classes, religião e não sei o quê, então mais ou menos por aí, né? E você meio que faz uma conexão entre, né, falando da religião grega com o poeta brasileiro, então você meio que tem uma ligação aí com a literatura, né? Você faz um caminho entre as duas coisas. Então, essa é uma área justamente que existe na ciência da religião, que é literatura e religião mesmo. Está dentro de ciências da linguagem religiosa, estudar literatura e religião, a teologia e literatura. Então, já tem muita gente boa trabalhando, tem inclusive uma revista, né, que é uma revista muito bem conceituada na América Latina, que é a Teoliterária, que é uma revista especificamente Teoliterária. Você encontrou aí a revista? Não, você deu uma travada para mim. Ah, tá. Então, a revista Teoliterária eu publiquei... É a revista da PUC de São Paulo, né? Tem um texto meu ali que é sobre o padre Antônio Vieira. Eu publiquei um texto com o meu orientador também sobre o Flaubert, né? Gustavo Flaubert, que é um texto analisando a figura da Salomé, né? Tem um conto, né, do Flaubert que está naquele livro Os Três Contos, que é um conto chamado Herodíade, que ele reproduz um trecho, né, do excerto bíblico que trata da Salomé, do João Batista, aquela coisa toda, né, do rei Herodes. Então, eu e o meu orientador, a gente fez esse texto que compara um pouco o estilo narrativo, principalmente do Evangelho de Marcos, com o estilo do Flaubert, né? Faz uma análise, né, de como cada um desses, porque os evangelistas são autores também, como cada um desses autores trabalha com as imagens e com o estilo de narração, a criação das cenas, né? E aí já tem todo também um outro campo que eu estudei um bocado também, que é Bíblia e literatura, né? Aí já trabalha justamente com os aspectos literários da Bíblia, com os aspectos especificamente textuais, dos gêneros textuais na Bíblia, e da relação da Bíblia com a formação do cano literário também, assim por diante. Que a Bíblia é referenciada em diversas obras posteriores, né? Não é só um livro sagrado, mas também é um mito que foi referenciado em diversos livros, romances. A levar a sério aquilo que diz lá o Northrop Frye, né, naquele livro O Código dos Códigos, a Bíblia é o grande manancial aí de referências, né, assim, mitológicas e para a cultura ocidental literária, inclusive. Então é muito estranho quando a gente vê, por exemplo, hoje, você pega um autor, por exemplo, da literatura brasileira contemporânea. Bom, esses caras não sabem nada, né, de nada, mas assim, é impressionante a ignorância deles sobre o assunto religião, sobre o assunto Bíblia, sobre o cristianismo mesmo, né? O cristianismo geralmente aparece assim, só como aquela coisa muito
quando aparece um padre lá, ou é o padre é um depravado, né? Ou a religião é uma coisa só que está oprimindo todo mundo, e daí é aquilo ali. Isso é uma coisa muito pobre, né? Uma leitura muito empobrecedora do tema religioso, que é muito amplo. Quer dizer, você pode pegar diversos ali elementos da narrativa bíblica para utilizar. Foi o que fizeram todos, né? Você pega o Thomas Mann aí, tem, né? O Flaubert, Thomas Mann, tem mil recontagens ou de trechos da Bíblia ou de temas bíblicos também inteiros que são trabalhados dentro da literatura, né? Sim, a gente estava falando nos episódios anteriores exatamente de como o Heitor na Ilíada simboliza o sacrifício cristão, né? Uhum. Então, assim, embora a Ilíada não seja referência, não tenha uma buscada referência na Bíblia, acaba tendo uma similaridade, né? Tem um valor cristão ali na conduta do Heitor, acaba ocorrendo uma certa similaridade nas coisas. Aí tem um texto clássico do Erich Auerbach, né? Que é sobre justamente o estilo. Eu usei esse texto aí, eu não lembro agora o nome, acho que é A Cicatriz de Ulisses, é um ensaio do Erich Auerbach, que é sobre justamente uma comparação entre o estilo da narrativa bíblica e o estilo de Homero. É muito interessante assim ver como ele trabalha com essa análise dos estilos diferentes, né, do mundo grego. Então tem os temas, né, que esses temas às vezes se repetem, mas muitas vezes o estilo do autor, a forma como é trabalhado, às vezes a gente pega um tema, por exemplo, da Bíblia, num texto literário, a pessoa que não conhece, ela nem sabe que está se referindo a isso, né? Tem muitas vezes acontece isso, a pessoa está lendo uma coisa lá que ela acha o máximo e muito interessante, porque às vezes é um tema bíblico, quer dizer, um tema que já foi trabalhado, né, em algum dos livros ali, ou geralmente do Antigo Testamento, né? Eu digo Antigo Testamento porque o Antigo Testamento são mais tem mais fábulas, né? Enfim, tem ali gênero épico, tem mais coisas que vieram de outras fontes. O Novo Testamento é mais realmente, né? A narrativa, a biografia de Jesus. Então, aí já é uma outra coisa. Então, geralmente a gente fala de literatura, fala mais, não só, né? Porque também eu citei o Flaubert, o episódio da Salomé está no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Mas, geralmente, no Antigo Testamento. Né? Então, até no Brasil, quem trabalhou bastante isso aí foi o Moacir Sclia. Né? Ele tem diversos textos que são releituras de trechos da Bíblia, do Antigo Testamento. Assim. Ele é judeu, né? Então ele também reconta diversas coisas aí da mitologia judaica, do folclore judaico, assim por diante. Você tem aqui no Twitter, você tem uma lista de romances que você recomenda, né? Trabalha Vitor Hugo, Ítalo Svevo, Josué Montelo. Você acha importante que as pessoas leiam todos eles, ou boa parte deles? Qual é a importância desses romances em particular aqui, hoje em dia, para quem estiver assistindo o episódio? Essa lista de romances é uma lista que eu fiz há muito tempo, e daí depois eu fui atualizando com algumas outras coisas que eu li, né? Eu não acho que seja, não é uma lista assim, Deus me livre, né, de ser lista de formação do imaginário, formação, eu detesto essas coisas, é uma lista bem pessoal essa aí, é uma lista de livros que eu li e que em algum momento foram importantes para eu entender um pouco mais de literatura, ou simplesmente livros que eu gostei pra caramba também. Às vezes são livros que não me ensinaram nada, que não me trouxeram nada, mas que eu gostei muito, que me chamaram muita atenção, que eu gostei, que foram livros que eu até abri a lista aqui, né? Então, por exemplo, Os Trabalhadores do Mar foi um dos meus livros, se não for o meu livro favorito, é um dos 2 ou 3 aí.
Eu li na tradução do Machado de Assis, né, que é muito boa também. Quando você pega ali o original em francês, dá para ver que está muito bem traduzido, né? O Machado coloca também o estilo dele, né, em cima, então é muito interessante. Esse livro do Vida e Proezas do Alexis Zobas, né, que tem o título dele era Zoba o Grego, tem inclusive um filme, né, com o Anthony Quinn, filme com o Anthony Quinn e a Irene Papas. É um filmaço, aliás, um filme clássico muito bom. Esse livro foi bem importante assim para mim, uma época da vida que eu estava passando por umas dificuldades mesmo. Foi quase um livro de autoajuda assim para mim, né? Eu estava tendo algumas complicações assim, né, de ordem espiritual, né? Uhum. E aí esse livro foi bem importante, né? Então depois esse King, né, o livro do Kipling, que era o livro preferido do René Guénon, né, que é um autor que eu gosto muito. O René Guénon gostava, o René Guénon acho que não lia muito romance, mas desse livro especificamente ele gostava, né? Esse livro do Kipling, que fala também bastante sobre a religião na Índia, né? Esses livros do Henrique Villamatas, eu gosto de todos eles praticamente, mas especialmente desse, Viagem Vertical, que é um livro muito, muito bem escrito, né? Os livros do Henrique Villamatas são muito inteligentes, todos eles. Eu tenho, acho que quase todos que saíram no Brasil, acho que todos aqui. O Arthur, né? O Hélio Gábalo também, que o Arthur é um teatrólogo, né? Um escritor de teatro francês. Escreveu poucas peças, na verdade, ele tem mais teoria teatral. Esse Hélio Gábalo, na verdade, não é nenhuma peça, é uma espécie de um conto, assim, uma novela, enfim, não sei bem como definir. Uhum. Que fala sobre o imperador, né? O Hélio Gábalo, o imperador romano e tal. E o Arthur foi um cara que eu li muito quando era jovem, também tinha uma fascinação assim pelo Arthur bem grande. Quando eu fiz quando eu fiz o curso de direção teatral, né, na Faculdade de Artes do Paraná, na banca a gente tinha que ler alguns textos, né, primeiro para você fazer a prova, daí era sorteado, você lia e montar, eu tinha que montar e falar sobre esse texto, né? Então era um do Corpo Santo, se eu não estou enganado, um do Sam Shepard, né? E o outro era um texto era o Macbeth, né? E claro, todo mundo queria pegar o Macbeth, né? Porque era o texto já mais famoso, conhecido, tem até filme, né? Vários filmes, tem tudo. Uhum. E aí eu peguei o Macbeth e eu fiz, na minha proposta, na banca, era justamente uma montagem do Macbeth com os índios Tarahumara, né? São os índios lá do México que o Arthur visitou e tal. Então era uma montagem baseada nas obras, na teoria do teatro do Arthur, que era dos índios, com relação aos índios Tarahumaras. Depois tem também os livros ali do Kafka, né? Esse livro, por exemplo, tem um livro ali que o pessoal questionou bastante, Estação Atocha, né, do Ben Lerner, que é um romancinho assim desses contemporâneos, mas é muito bom mesmo. É uma das coisas que eu achei mais divertidas e engraçadas aí que eu li nos últimos anos. E os livros do o Senhor das Moscas, né, do William Golding, também tem filme. O Giovanni Papini, que é um autor que eu gosto bastante também, li quase tudo dele. O Cis Noteboom, que é um autor holandês. Eu acho que é uma lista. Aí, claro, tá ali um dos meus livros preferidos também, talvez no top 3, aí, junto com o livro do Hugo, que é o Vida e Opiniões do Cavaleiro Tristan Chandy, do Lawrence Stern, que foi um livro. Tem um artigo meu circulando em algum lugar. Eu já publiquei esse artigo várias vezes, já requentei esse mesmo texto em diversos canais aí. Mas tem coisas que faltam, daí, como é uma lista mais antiga, tem coisas que faltam, né? Por exemplo, não tem nenhum livro na lista do Thomas Bernhard, por exemplo, que é um autor que eu gosto bastante, que eu escrevi também a respeito, né? Aquele livro dele, Origem, O Náufrago, que eu acho um livro sensacional também, do Thomas Bernhard. E outros autores, né? Quer dizer, ali tem outros romancistas que hoje em dia gosto bastante e na época eu não coloquei na lista.
Só um minutinho. Então tem outros romancistas, né, que hoje em dia eu não tenho lido muito romance também, porque eu tô contando mestrado, doutorado, então eu tô há praticamente 8 anos estudando, né? Então, assim, acaba que tenho pilhas de livros aqui que eu tô lendo, né? E, enfim, lendo, consultando, né? Mas são livros de pesquisa, técnicos, né? Livro de religião com tradução, livros sobre Canudos aqui, né? Também Canudos, todo marcado aqui, as cartas do Barão de Canudos também. Muita história. Eu estudo sebastianismo, né? No doutorado. Então aí são esses livros mais relacionados a isso, né? Então aqui tem livros também sobre messianismo no Brasil e no mundo. Isso é a linguagem da religião, né? Isso é que agora eu migrei, né? O tema antes meu era o Gerardo Melo Mourão, no mestrado, agora eu estou estudando o sebastianismo no Nordeste brasileiro, né? Então eu estudo, na verdade, a relação entre linguagem, religião, profecia e política. É um combo de relações, né? Porque o sebastianismo foi um grande motor ali de Canudos, né? Então, justamente, há uma discussão, as pessoas não sabem, mas há uma discussão bem grande, né, na academia sobre isso. É um dos temas que eu trabalho, inclusive, na tese, que é se havia ou não sebastianismo em Canudos, né? Porque há uma linha aí de historiografia, principalmente da USP, né, que diz que não havia. Diz que não havia, que não tinha nada a ver, né, com o sebastianismo, Canudos, mas então, antes isso era uma coisa assim, todo mundo sabia que era Canudos e sebastianismo, né? Então era uma coisa assim, meio que era do senso comum, né? Porque quem fala isso é o Euclides da Cunha. Então, quem já leu Os Sertões, ou já, enfim, hoje em dia é difícil conhecer alguém que tenha lido Os Sertões, mas se o pessoal não consegue ler, né? O livro difícil, longo, linguagem. Quem lê pula as 2 primeiras partes, né? E vai direto para a luta. Vai direto, exato. Geralmente. E o que é uma bobagem, né? Porque, inclusive, eu acho a parte da Terra a parte mais interessante do livro, assim, para mim, né? A parte do homem ali tem uma série de imprecisões, assim, apesar de ser, claro, fascinante, né? Muito bem escrito, mas tem uma série de imprecisões históricas, né? E a parte da luta nem se fala, né? A parte da luta ela tem uma série de problemas ali que são derivados da visão que Euclides tinha, né? Sobre, pelo menos naquele momento em que o livro foi lançado, da visão que ele tinha sobre o assunto, né? De Canudos, sobre a figura do conselheiro. Claro que também a gente tem que abstrair um pouco, porque ele era um homem de ciência do seu tempo. O Euclides da Cunha era um homem, um florianista, né? Primeiro era um positivista, depois um republicano florianista, né? Fanático, assim, até. Então ele via a obra da República como uma coisa mais importante, né? De se fazer, de levar ali para os confins do Brasil, aquele tipo de civilização, né? Que ele entendia que era a civilização a ser buscada no país, etc, etc. Mas então há um debate, na verdade, se havia ou não o sebastianismo. Euclides diz que sim, diversas fontes dizem que sim, mostram por A mais B. E aí eu também trabalho com isso e tento, num trecho do livro, especificamente da tese, né, que não é livro ainda, tese, mostrar que existia, assim, e que era um elemento não só que existia, como era um elemento de fato muito forte mesmo. Mas porque as pessoas não acompanham, né? Claro que não é da área, não vai acompanhar vamos dizer assim, essas debate. Reviravoltas, né? Porque daí é uma reviravolta. Todo mundo acha que é sebastianismo, daí depois, já há um tempo que se dizia que não era mesmo, e o entendimento comum era de que não tinha sebastianismo nenhum lá. E agora, né, tem alguns autores aí que estão tentando rever isso aí também. Mas esse debate que eu, assim, na minha ignorância, imaginava que só o Euclides era fonte sobre Canudos. Existem outras? Não, existem muitas outras fontes? Muitas outras fontes. Depois, um historiador chamado José Calazans, ele é o maior especialista em Canudos
do mundo, né? Brasileiro e do mundo, consequentemente, também. Ele trouxe à baila uma série de documentos também, né? E aí, esse Ataliba Nogueira, que eu mostrei aqui, né? Ele também buscou alguns documentos, né? Então, depois se acharam jornais, depois eles encontraram, tá até nesse box aqui da esse Antônio construiu por ele mesmo, esse é um box da que lançou aqui o Pedro Leão Vasconcelos. Essa arte aqui é típica deles, né? Essa artezinha assim, meio esquisita, mas Mas aí depois eles encontraram uma série de documentos de jornais, tem muitos depoimentos, né, de sobreviventes, tem muitos depoimentos de filhos de sobreviventes, tem muitos relatos também de outros oficiais do Exército, de pessoas, de outros jornalistas, enfim. Depois acharam uma série de outros documentos. Então, até um período, tudo que se sabia, principalmente sobre o Antônio Conselheiro, a fonte era o Euclides da Cunha. Então, a gente achava aquilo ali, tinha uma história de que ele teria matado a própria esposa, umas coisas assim, e depois eles foram, né, de que ele era ignorante, que também depois foi demonstrado que não só não era ignorante, Antônio Conselheiro, como ele, inclusive, conhecia teologia num nível que possivelmente nenhum padre da sua época conhecia da mesma forma, né? Pelos seus sermões dá para ver que ele citava São Tomás de Aquino, uma série de coisas assim bem avançadas para o período, principalmente na condição que havia intelectual dos bispos, principalmente no Brasil. Né? E você é um cara multitarefa, né? Tem poesia, contos, ali no Substack tem... Não, Substack é poesia, Três Figuras que é poesia. Tem poesia, conto, tem banda, tem trabalho autoral, tem o mestrado. Tem alguma coisa que você goste mais de fazer, que você se identifique mais? Isso aqui é mais a minha cara, o resto não, talvez você não goste tanto. Tem alguma preferência no meio disso tudo? Não, eu gosto muito de gravar músicas, né? Essa é a parte que eu não gosto muito de interpretar as músicas que eu gravei, não gosto muito de ter que divulgar as músicas que eu gravei, porque é um trabalho chato, né? Mas eu gosto muito de gravar. Quer dizer, eu sou um cara muito de estúdio, assim, de trabalhar com mixagem, com masterização, timbre de instrumentos, escolher o timbre, e voltar e refazer, e pegar referência, trazer referência, ouvir uma banda da década de 60 e daí trazer aquele timbre para dentro da música. Eu gosto muito de gravar. A coisa que é mais divertida, se eu pudesse fazer todo ano, faria gravar um disco, né? Escrever, eu gosto mais de ler do que de escrever, né? Na verdade, eu prefiro ficar lendo do que escrever, mas calhou de que escrevi algumas coisas também, escrevo algumas coisas por ofício acadêmico, enfim, ou por outros ofícios também, então e acho que leva o jeito para a coisa, né? Então, sei escrever, então aproveito isso também, né? Não desperdiço essa capacidade, mas o teatro foi uma coisa assim, o teatro, eu não faço teatro, não sou de teatro, escrevi na época que eu estava ligado com isso, hoje em dia não estou mais também, né? Não estou mais. Mas, assim, claro que a escrita, por exemplo, acadêmica é muito cansativa, né, para quem está fazendo, inclusive, assim, não é uma escrita prazerosa, né, diferente de outras. Tem muita pesquisa o tempo todo, você não tem um compromisso de não errar, né? Exato. Então, no meu caso, no meu texto, do meu trabalho aí, eu trabalho muito com história, né? Eu não sou historiador, entende? Então, assim, eu tenho que ter uma atenção redobrada, porque a minha formação é em filosofia, então eu não sou muito, assim, arquiveiro, né? Como tem esses historiadores que vão. Então, eu trabalho com as fontes escritas, mas aí, por exemplo, uma dificuldade, você está escrevendo ali, começa a escrever uma frase, pensar num caminho para, enfim, expor um argumento. E aí você tem que citar um dado. Então, Antônio Conselheiro nasceu em 1830. Mas daí não é, porque daí você abre uma biografia um ano, daí você tem que voltar e dizer, peraí, o que os caras falaram?
Daí, possivelmente, ele nasceu em 1830, mas pode ter sido em 1838, pode ter sido em 1842, pode ter sido porque o biógrafo tal diz isso, porque o biógrafo tal diz aquilo, papapá. Exatamente. Então, nessa mão aí, você já gastou, às vezes, uma tarde, né? Uma tarde que era para você escrever, que era para você estar ali produzindo, já foi perdida, né? porque um dado simples, um dado óbvio tá indo. Um dado óbvio tem um debate intenso em cima, né? Uma coisa mínima, né? Que é o ano que o cara nasceu. Retomando, eu estava dizendo que mesmo um dado simples, então, né? Como a data, um ano do nascimento de um personagem histórico, gera um debate enorme e pelo que você estava me falando, acontece de serem coisas muito díspares, né? Pode ser 30 ou 42, que é 12 anos depois, não é? São nem números próximos, são coisas completamente... Isso deve ser muito às vezes tem problemas... Né? É muito cansativo. Às vezes tem problema também de localidade, né? Onde aconteceu tal coisa, etc. e tal. Então você imagina, né? Como trabalha assim é meio ingrato até, né? Às vezes eu às vezes faço uma proposta, hoje eu vou escrever, sei lá, 3 páginas. Aí sento para escrever, daí volta, não, isso aqui não é. E eu escrevo de uma forma, né? Outros colegas escrevem assim, colegas acadêmicos, né? Os caras escrevem tudo que vem na cabeça e vão escrevendo. Depois eles vão lá e analisam ponto por ponto. Eu não consigo, eu só consigo deixar o texto pronto. Então eu volto, arrumo, então assim, aí é um processo um pouco mais lento, né? E claro, tem a condição toda de pesquisa no Brasil que não favorece nada também, né? Quer dizer, eu, por exemplo, eu tenho lá uma bolsa, mas que é uma bolsa que só paga a mensalidade do doutorado, né? Não recebo nenhum valor, nem para comprar livro, nem para tomar um café, nem nada. Então não posso me dedicar a isso, porque eu tenho família para sustentar. E o trabalho que eu faço fora da academia me ocupa tempo, né? Quer dizer, então eu acabo fazendo o doutorado numa condição de pesquisa bem, né, precária mesmo, com quase todo mundo no Brasil, porque o cara vai na Europa, o cara ganha uma bolsa lá, fica lá 4, 5 anos, às vezes não tem nem tempo para terminar, né? Pode fazer lá, o cara ganha uma bolsa, fica lá 7, 8 anos. Aí, claro, sai com uma tese gigantesca, né, fortíssima e relevante, que vai modificar toda a sua área de conhecimento, etc. e tal. Mas claro que também, além da capacidade de cada um, tem também as condições as condições de fazer, né, não só pesquisa, como fazer literatura no Brasil, fazer música, as condições de produzir alguma coisa assim criativa ou relevante, são condições bem, no geral, bem complicadas, né? São condições bem desfavoráveis, né? Que a pessoa que quer fazer, por exemplo, música, né? Hoje, ainda mais com o Spotify, etc., essas coisas todas, a cauda, né? Que eles chamam de cauda longa, o número de artistas que realmente ganha dinheiro, pode viver de música e que tem retorno com música é muito pequeno. Quer dizer, a maioria, para você ter uma ideia, o Spotify vai estar para tirar do ar, se eu não me engano, ou não patrocinar, alguma coisa. Não remunerar, não é tirar do ar. Não remunerar quem tem menos de 1.000 plays por ano no Spotify, né? E a maioria, tipo assim, 90% dos artistas do Spotify não tem 1.000 plays por ano. Não tem 1.000 plays por ano. Então você tem uma fatia muito pequena ali de artistas que tem lá, sei lá, você tem 3 ou 4 ou 10 ou 20 que tem 1 bilhão de plays, e tem a grande massa que não tem nada e já é mal remunerada, a remuneração que é ridícula, né? E que eles querem nem remunerar, né? Quer dizer, você vai produzir um conteúdo, vai ficar lá para os caras explorarem na plataforma de graça. Então, e aí isso é que gravar um disco custa caro, né? Gravar um disco custa muito caro, você tem que pegar os músicos, o estúdio. Tudo caro, né? Para você fazer bem feito, né? A não sei que você faça ali
qualquer maneira, mas se você quer um trabalho bom, você tem que pegar um pessoal competente, que vai te cobrar legal, que vai querer ganhar bem e tal. Então acaba que também é uma coisa muito restrita, né? A pessoa tem dinheiro para poder investir nisso também. Então as condições de produção no Brasil, de modo geral, de arte, de cultura, né? De cultura, as condições de produção de cultura são muito, muito difíceis, né? Não é reclamação vazia, não, mas é que realmente eu já atuei em diversos campos aí. É bastante. Você, em todos esses campos que você está atuando, quais são suas referências maiores? Assim, o Gabriel Santana fala em panteão de vozes que ele tem, né? Qual seria o seu panteão de vozes, por assim dizer? Acho que te influenciaram mais, cujo trabalho você acha que mais... que você gostaria de fazer parecido? No caso, por exemplo, da minha produção, assim, vamos dizer, acadêmica, intelectual, etc., eu sou muito influenciado, né? Acho que todo mundo sabe isso, sou muito influenciado pelo Mircea Eliade, né? Que é um historiador romeno das religiões. Ele se escreve Mircea, né? Mircea Eliade. É um autor romeno. Né? Oi? O Sagrado e o Profano, né? Isso, o Sagrado e o Profano, Tratado de História das Religiões, e assim por diante. É um autor que eu li desde muito jovem, então eu nem era ligado em nada assim, de estudo de religião na época, era só diletante mesmo, gostava. E já era um autor que me influenciava bastante na forma de trabalhar, na maneira de se ocupar dos temas, nessa busca também, né, da busca de erudição em diversas áreas, que o Eliade era um romancista também, pouca gente sabe disso, mas ele era um romancista bem capacitado, bem competente. Inclusive, na Romênia, em alguns lugares, ele é mais conhecido como romancista do que como pensador de religião, porque ele escreveu quase toda a obra dele de religião em francês, né? Então, a obra dele de romance ficcional é quase todo em romeno. Quase todo em romeno. Tem romance, tem teatro. Então, ele, se não me engano, são 86 peças de ficção que ele tem, livros mesmo de teatro, são quase uma centena de trabalhos, né, de ficção. Eu até quando eu promovi junto com o pessoal lá da UERJ, né, um encontro, uma jornada Mircea Eliade para falar do trabalho do Eliade, e nessa ocasião eu falei sobre um dos livros dele, um romance que é o Rua Mantuleasa, né, que é um romance bem interessante dele sobre essa rua aí, onde ele viveu uma época e tal, estudou, se não me engano. Nem me lembro mais também direito dos detalhes, mas, enfim, na ocasião eu falei sobre esse romance e a relação da obra dele, né? Eu tenho até uma teoria, né, de que ele tem a obra noturna e diurna, assim, que tem a obra diurna da ciência e tem a obra noturna, que são os livros de ficção que dialogam, de certa forma, e complementam a obra intelectual, né? Então, o Eliade, no Brasil, o Gilberto Freire, né, que com certeza sempre foi o meu mentor de estilo, de maneira também de compreender as coisas, compreender os assuntos, também você não pode ver que isso tem uma recorrência, são sempre esses autores muito mais universais, né, que buscam sempre o diálogo entre diversas áreas e colocar um pouco de cada um pouco de cada tema dentro do seu trabalho. Não são as minhas referências não são esses ultra especialistas, né? Assim, não são esses ultra especialistas, né? Na música são vários, né? São vários e vários. Eu cito sempre alguns personagens, mas a minha música tem bastante referência do Elomar, né? Para quem consegue ouvir aí, eu ouvi demais o Elomar quando era jovem. Até do Roland Boldrin também algumas coisas, e aí os gringos também, né, que eu ouvi muito, né, Van Morrison principalmente, que eu gosto demais, claro, né, o Paul McCartney também, a obra solo dele, o Kinks, né, boa parte dos metais que eu usei no meu primeiro disco, as ideias assim de timbre eu tirei do disco do The Kinks, né? Que é uma banda de rock que eu gosto bastante, acho bem subestimada, assim, curto muito. E aí, claro, os de sempre, né?
Crosby, Stills Nash, Young, o próprio Neil Young também, que também faz um tipo de balada assim que eu gosto muito. O Roberto Carlos da década de 70, que eu sou fãzaço também. E aí, claro, alguns tropicalistas e pessoal mais lado B também, assim, até que uma medida também me influenciou, né? O Hermeto, o Ayrton Moreira, Flora Purim, o Arrigo Barnabé, essas coisas todas eu gosto, sempre gostei também bastante. E a poesia, né? Poesia, assim, dos poetas brasileiros, né? O Gonçalves Dias, principalmente, né? E o Gerardo Melo Mourão foi o autor que eu estudei também, li quase toda a obra dele, também tem uma obra teórica também interessante que quase ninguém conhece. E Jorge de Lima, acho que o Jorge de Lima, para mim, sempre foi a grande referência de como fazer poesia, assim, de como pensar a poesia em língua portuguesa. Acho que o Jorge de Lima, talvez o Invenção de Orfeu, junto com o Poema Sujo do Ferreira Goulart, tenham sido os poemas que eu mais li na vida, assim, já que eu leio e releio. Eu estou sempre com eles abertos, assim, para pegar algum trecho, né? E pegar essas imagens também, porque eu acho que são autores de imagem, né? Então, eu cito também o João Baldo Ribeiro. Eu gosto muito desses autores. O Ferreira Goulart não é, né? Mas o Jorge de Lima e o próprio Gerardo Melo Mourão, o Jorge de Lima e o João Baldo são autores barrocos, né? Eles usam um estilo barroco de composição dos textos que eu me considero. Eu me considero em tudo, na música, no jeito de pensar, na estética que eu procuro, eu me considero neobarroco. Quer dizer, a minha referência é o barroco brasileiro, principalmente, né? Então, assim, é uma atualização do barroco, por isso que eu falo neobarroco, uma atualização do... E aí o Elomar, né? Claro que o Elomar, o Elomar também é um autor barroco, né? Tá certo. Deixa eu fazer aquelas perguntinhas de sempre que estão sempre aparecendo aqui no episódio, que são o principal, porque é o que mostra a experiência da pessoa com a literatura, né? Que é o nosso objetivo aqui, é mostrar para as pessoas como é boa a experiência de quem está sendo entrevistado com a literatura, para ver se incentiva quem estiver assistindo a se envolver ou mais, ou começar a se envolver com a literatura. Não sei se é muito ambiciosa a minha ideia, mas é o que Claro, não, tá ótimo. Eu tento fazer. Perfeito. Como é que era na sua casa, na sua família? Como é que foi esse incentivo? Da onde veio? Foi do seu pai? Foi da sua mãe? Foi de uma avó, de um tio? Como é que veio esse gosto por ler? Minha mãe é jornalista, né? Foi aposentada agora. Minha mãe, assim, tinha livros, ela não era assim uma grande leitora, nunca foi. Meu pai, sim. Meu pai, ele não era formado, nada, tinha segundo grau só, mas era um grande leitor e muito culto mesmo. Então, a gente tinha em casa esses livros, assim, os títulos que eu me recordo, né, assim, de ter em casa. Não era uma biblioteca também muito grande, mas era interessante, né? Tinha o Fausto de Goethe, estava lá. O Grande Sertão Veredas, a gente tinha uma edição. Muitos livros do Eliphas Lévy, né, que é um esoterista francês. Muitos livros do Carlos Castanheda, a coleção toda do Carlos Castanheda. Vários livros da Madame Blavatsky também. Então, eu também cresci com essa referência de literatura esotérica, né? Sempre lia isso aí, porque meu pai gostava muito, tinha em casa. Na época, a gente não tinha celular, né? Então, a gente, no banheiro, era lugar de ler, era no banheiro, né? Então, assim, você tinha uma caixa, assim, ficava em cima do banheiro, e sempre tinha um livro lá que meu pai estava lendo, né? Às vezes era Isis Sem Véu, às vezes era No Umbral do Mistério, os títulos, que o moleque, né? São títulos interessantes, assim. E aí, eu lembro que quando eu tinha 11 anos, 11 para 12, meu pai comprou para mim na coleção da Folha
uma capa verde, até eu não tenho mais essa edição especificamente, mas é uma capa verde de uma edição da Ilíada em prosa, que saiu pela Clássicos da Folha. Eu não lembro quem que era o autor, era uma adaptação provavelmente, e ele me trouxe da banca e falou, olha, lê isso aqui, você vai gostar muito, né? E aí eu li aquilo com 12 para 13 anos, assim, a Ilíada toda. E depois peguei o hábito de ler a Ilíada anualmente, né? Só pode dar uma pausinha, um minutinho, cara, por favor. Uhum. Você recebeu a Ilíada em prosa, voltando. Uhum. Pois é, aí eu tinha uns 13 para 14 anos, eu falei pro meu pai assim, não, eu já sou mais inteligente que você, né? Eu disse para ele. Ele disse, não, você não pode ser mais inteligente do que eu. Para ser mais inteligente do que eu, você vai ter que ler Fausto de Goethe, toda a obra do Victor Hugo, Cervantes, Dante. Né? Meu pai tinha lido, tinha lá em casa também a Divina Comédia bilíngue, né? Dante. Aí ele citou mais uns autores, assim. O próprio. Acho que foram esses. Deixa eu ver. Homero, né? Falou, Homero, Hesíodo, Dante. Virgílio. Virgílio ele não falou. Virgílio ele não falou. Não? Ele tinha lido, mas não falou. Falou Dante e Cervantes. Dos mais modernos, ele não falou nenhum assim, desses Kafka, essas coisas, ele não gostava, não tinha lido. Não falou Dostoiévski, não falou Kafka, não falou Eliot, nada disso. Falou esses assim, bem mais claro. Seu pai não falava de autores modernos, falava de... Não falava desses esses autores, por exemplo, o Eliot, o Pound, o Kafka, esses romancistas também contemporâneos aí, do próprio Thomas Bernard, que eu vim ler depois. Ele não conhecia nada disso, não conhecia, a gente parava nessa turma assim, era Shakespeare, Dante, Homero, Cervantes, Goethe, então que ele tinha, né? Era uma turma boa. Muito boa. Quer dizer, e daí eu li. Então, quando eu era jovem, eu fui atrás disso tudo, né? Então, eu li o Fausto naquela tradução da Jane Clabin, né? Que eles até usam hoje em dia ainda essa mesma tradução. Eu li Homero, daí eu li Homero nessa edição de prosa. A Odisseia, uma edição de prosa de uns padres, que eu não me lembro exatamente o nome dos padres, mas eram os padres jesuítas. Uma edição portuguesa que eu tinha. Aliás, tenho aqui. Tem aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, se me permitir um minutinho, que daí eu já te falo. Tranquilo. Tá aqui, ó. Clássico Sá da Costa, né? Então, Odisseia de Homero. Tradução do grego, prefácio e notas dos padres Edias Palmeira e M. Alves Correia, livraria Sá da Costa, Lisboa, né? Eles publicaram também Sófocles, né? O Sá de Miranda, outras coisas portuguesas também. Edição bem legal, em prosa, né? E é engraçado que essa edição eles têm eles repreendem Homero, assim, né? Quer dizer, enfim, o autor da Odisseia, seja lá quem for, dizendo que o livro é muito bom nas partes que conta do Telêmaco e tal, mas que a parte das fantasias do Ulisses estragam um pouco o conjunto. É bem engraçado, né? Assim, eles fazem umas correções ao autor, assim, que é bem, bem curioso. Apesar disso, a edição é muito boa, né? Os portugueses eles têm uma tradição de publicação de literatura clássica muito interessante, né? Muito rica, assim, bem mais que no Brasil. O Brasil está melhorando, mas ainda está muito atrás. Bom, aí eu li essas edições, depois que fui mais velho, aí eu li o Odorico Mendes, né? Aí realmente isso foi antes de eu estudar grego, antes de estudar latim também.
Eu li o Odorico Mendes, e aí realmente aquilo ali foi um divisor de águas, assim, total na minha história da literatura, porque o Odorico Mendes, ele é quer dizer, um português ali bem difícil, né? É quase tão difícil quanto o latim, costumo dizer, né? Porque assim, ele tem umas soluções assim textuais muito estranhas e curiosas, e pega palavras assim. É um dicionário vivo, né? Ele era um dicionário vivo, era um. Então, assim, acho que daí depois, quando você lê o Odorico Mendes, o Euclides da Cunha, acho que você já consegue expandir o teu vocabulário de uma forma muito interessante. Até uma colega de universidade me acusou, né, disso. Ela falou que eu escrevia num português que Ela não parecia... compreendia. Não, ela não compreendia. Falou, teu português parece português arcaico, né? Aí eu disse assim, e daí o leitor moderno não vai entender. Eu falei, mas eu não escrevo para leitor moderno, eu não tenho leitor, nem leitor eu tenho, quanto mais eu vou me preocupar com o leitor moderno, né? Uhum. Então, porque são as referências que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, todo aquele vocabulário, aquela forma de expressão ficou marcada, né, na minha infância, na minha juventude, enfim. Mas foi essa influência principal. Então, meu pai que... E aí tinha uma questão de competitividade, né, com meu pai também, que eu queria ser tão culto como meu pai, né, então eu queria ter lido todas aquelas coisas. Mas depois eu entrei bem forte assim, nas drogas da literatura pós-moderna, né, surrealista, aquelas coisas do Oulipo, né, os franceses e tal, Perrec. Depois eu li aqueles romances todos, né, existencialistas, aquelas outras coisas também que meu pai já não queria saber, para ele era besteira, né? Então aquilo lá já não era alta cultura nem alta literatura, já era uma degeneração, digamos assim, né? Até o Kafka, né? Ele considerava que ele não gostava, assim, isso aí Então você vê, né? O Kafka é um autor que ele hoje, né? Para a gente é um autor completamente canônico, quer dizer, ele não há nenhuma lista dos maiores livros sem Kafka, né? Quer dizer, todo mundo vai colocar pelo menos um livro do Kafka, que seja Metamorfose do Castelo, o Processo, qualquer coisa do tipo, né? Mas ele não considerava. Então eu cresci com esse outro cânone também, assim, que era... e era, claro, na época, eram as traduções também que tinham, né? O mercado editorial naquela época era muito ruim no Brasil, melhorou muito nos últimos 20 anos. E surgiram várias editoras, né? Várias editoras, vários tradutores, né? Então você vê hoje Dostoiévski, por exemplo, praticamente a pessoa pode escolher né, o estilo do tradutor que ela quer. Tem o Paulo Bezerra, tem aqueles portugueses também. A pessoa pode escolher. Então hoje... Mas na época não, tinha lá umas traduções que me parece que eram do francês, né? Não tinha tradução direta do russo também. Então quem queria... É possível, na época, quando eu era jovem, era possível ler o Chekhov, o Gogol, enfim, todos esses autores russos que hoje o Pushkin hoje a gente lê aí, né? Então estão aí, enfim. Até outros, né, que apareceram depois aí, que o mercado também fomentou aí, por conta da Editora 34, que trabalha muito com os russos, né? Mas na época não existia. Dostoiévski, os irmãos Karamazov, aquela Crime e Castigo, naquelas traduções que vinham do francês e tal, nas coleções, geralmente de banca de jornal, né? Quer dizer, coleções. Eu fui criado, né? A gente estava falando até no outro dia, conversando com os amigos, né? Sobre a tradição de livros. Ficou ruim. A princípio passou. Tá. E até então a sua formação de literatura vem muito do seu pai. E depois de fato de que eu estudei letras também um tempo na Federal do Paraná, e nesse mesmo período eu também trabalhei na Biblioteca Pública do Paraná também, na seção de dicionário, e aí lá eu ficava lendo boa parte do dia, né? Ficava lendo, porque enfim, não tinha um movimento muito grande assim também, e podia pegar, acho que 10 livros a cada 3 dias, uma coisa assim. Então é uma época que eu lia freneticamente, eu lia um livro por dia, mais ou menos, nessa época, né? Então, e depois eu tive sebo, né? Fui dono de sebo também, então fui sebista durante um tempo. Isso aí também contribuiu para que eu conhecesse não só os autores, como também as edições, as capas, o mercado literário, enfim, tudo isso, né? Que livro vale mais, que livro vale menos, qual está melhor traduzido, qual não está. Todas essas coisas aí que vão aparecendo, né? Depois,
quando a gente começa também a formar, né, a nossa própria biblioteca, né, bibliófilos, então, como é o meu caso também, daí atrás dos livros raros, livros autografados, primeiras edições, tudo isso. Como é que foi essa experiência de ser sebista, né, de ter o seu próprio sebo? Cara, eu até hoje vendo, né? Eu compro e vendo livro até hoje, assim, eu tenho lá um sebinho lá no Instagram, que é Sebo 3 Contos, tá bem parado, porque faz tempo que eu não consigo parar para publicar, mas sim, foi uma experiência muito interessante, né? O dono de sebo ele tem que ser um sujeito de um sangue frio assim inigualável, né? Porque o cara chega com um carro de livro, né? Achando que é a melhor maravilha do mundo, você fala, olha, e fala pro cara, dou R$50 isso aí. Então o cara fala, um absurdo, isso aqui vale não sei o quê. Tem pessoas que não têm noção do que os livros valem, né? E tem pessoas que têm mais noção, né? Mas tem gente que, por exemplo, na época a gente achava dicionário, enciclopédia Barça, era uma coisa que era, né? Foi há 50 anos uma coisa muito valiosa, realmente ter em casa, era um sinal até de status, né? A pessoa ter aquela Barça completa, tudo. Mas depois na internet ninguém mais quer saber disso aí, né? Então, totalmente obsoleta, né? Um livro ali que foi, né, era atualizado, sei lá, de a cada 5 anos, não sei, então. Então, assim, a gente tinha. E aí a gente aprende, né? A gente aprende a ver o que vende no Brasil naquela época. Isso tem uns 20 anos, eu acho que foi, 21 anos, foi em 2002, 2001, não lembro direito, mas na época vendia muito, assim. Zíbia Gasparetto vendia muito mesmo. Danielle Steele, né? Danielle Steele vendia demais. E aquele Sidney Sheldon, né? Sim. O Sidney Sheldon, então, vendia bastante. Sidney Sheldon vendia bastante romance espírita. O pessoal ficava com romance espírita e esses popularzões, assim. Aquele outro, Frederick Forrest, acho que é o nome do cara. Eu já li um livro dele, O Pastor. Esses livrões, assim, isso aí vendia demais. Sidney Sheldon, nossa, como vendia. Danielle Steele também vendia muito. Claro, era uma área que eu estava ali, era mais popular, né? Então, talvez... Mas, pelo menos naquela época, as pessoas assim, que gostavam de ler, né? Era isso. Gostavam. Gosto muito de ler, amo ler. Era esse tipo de coisa, né? Tinha aquele outro daquela revista Reader's Digest também, né? Que o pessoal gostava bastante, que eram os livros. 4 histórias num livro. Isso, essas historinhas, assim, de tipo de folhetim, né? Que o pessoal gostava muito, sempre vendia. E assim, aí eu na época tinha essa coisa toda também, influenciado, né? Meu pai queria fazer uma estante clássica, né? Então pegava aquelas assim, edições, queria fazer o Zola, né? O Flaubert, queria fazer dos franceses, o Henry James, eu queria fazer eu queria comprar isso. Só que daí eu ia comprando e ficava parado lá, e chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou comprar, quando for comprar, eu vou comprar para mim, né? Eu vou deixar para mim esses aqui, e para o sebo aqui vai ser o que o povo. Entendi. Sebo é um lugar que eu ia porque eu procurar clássico a preço menor, né? Então eu ia procurar o Drácula, às vezes alguma coisa do Bessa de Queiroz. É mais ou menos o que eu buscava em sebo. Sempre, né, tinham aqui do lado da minha casa, eu ia lá e buscava o que tinha de clássico ali. Até hoje, tem um outro ainda aqui perto, eu vou lá exatamente para isso. Quais são os autores que eu ainda não li que estão no sebo? Eu acho que acaba ficando bem acessível, né? Ainda tem muita ediçãozinha de bolso, não sei o quê, com texto integral, muita coisa assim, que é o que eu prefiro. Então, é mais ou menos o que eu busco. Então, você falou, o que te pegou, o livro que... O livro que te fisgou, digamos assim, foi, então, a Ilíada em prosa que seu pai te deu? Foi, eu tinha lido quando era moleque, eu gostava já da biblioteca, assim. Lia aquelas porcarias que indicavam na escola, né?
Marcelo Marmelo Martelo, esses livros assim, que era Ruth Rocha, né? Essas coisinhas aí que o pessoal põe na escola. Aí depois, na quinta série do ensino fundamental, eu tive uma professora de matemática, acho que era Alice o nome dela, e ela gostava de ler história de detetive. E ela me emprestou os livros da Agatha Christie, né? Muitos livros, assim, muitos. Ela me emprestava e conversava. Então, essa professora de matemática também foi bem importante, e aí foi que eu desenvolvi também esse gosto, que eu acho que todo literato que se preze precisa ter esse gosto, que é o gosto de gostar de história de detetive, né? Eu acho que assim, a pessoa que gosta de ler e não gosta de história de detetive tem uma pequena deformação. Exato. Pequena deformação de gosto, né? Eu acho que as histórias de detetive são histórias de detetive, policiais, acho que são as histórias, assim, mais, em termos de enredo, né? São as histórias mais interessantes, mais divertidas, né? Então eu li tudo que ela tinha da Agatha Christie. Não tudo da Agatha Christie, que é muita coisa, né? A Agatha Christie, a obra dela é imensa, né? Mas eu li tudo que ela tinha, assim, o assalto no Oriente, né? O caso dos 10 negrinhos, Expresso do Oriente, caso dos 10 negrinhos, aquela coisa toda. E eu gostava muito do Poirot, né? Sempre eu gostava das histórias que era o Poirot, né? O detetive que gostava mais, né? Do que a outra, acho que era Miss Marple, né? A outra detetive, não lembro o nome dela. Mas aí. Diga, o que mais te marcou, que eu ia perguntar, mas conclui antes. O que você ia falar? Não, então foi isso, né? Acho que essas duas coisas aí. E o fato de eu ter trabalhado com livros e trabalhar na biblioteca, né? Então, na biblioteca eu conheci uns caras também que eles liam muita coisa, muita coisa. E eles eram fanáticos na época, assim, pelo Pedro Juan Gutiérrez, né? Que é um autor cubano da trilogia Suja de Havana e tal. E eu era moleque, assim, tinha, sei lá, 18 para 19 anos. E eu já tinha lido bastante do Marquês de Sade, né? De novo, assim. Mas aquela tipo de literatura mais contemporânea, do tipo do Henry Miller, do Gutierrez, aquela coisa do erotismo mais contemporâneo, não tinha lido ainda. Foi uma coisa que depois eu comecei a ler muito também, influenciado por esses caras aí. E também um cara que eu comecei a ler muito por conta desses amigos da biblioteca foi o Walt Whitman também, que era um poeta que eu não lia, não gostava, e depois comecei a ler muito, daí fiquei fanático por aquela, né, Canto de Mim Mesmo, Folhas, Leaf of Grass, né, aquela coletânea de poemas, tudo. De todos esses, qual foi o que te marcou mais? Você pode dizer aqui. De todos esses autores, livros... Outros livros que você se recorda. Dois livros que eu acho que me marcaram mais. O primeiro livro foi um livro que não é de literatura, né? Foi um livro que, para mim, foi quase literatura, porque eu não era cientista, então foi quase literatura, que era o livro de um pesquisador de filosofia da ciência, que é o Alexandre Coiré, né? Que é o livro que se chama Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro de trabalho, né? É um livro de história da ciência que fala da passagem do mundo, do modelo do mundo ptolomaico medieval para o mundo contemporâneo, Giordano Bruno, tal, Copérnico, aquela coisa. Eu, na época, não entendia lufas, assim, mas foi o primeiro livro que realmente eu tive, assim, o prazer de comprar. É um livro difícil, né? Foi o primeiro livro difícil que eu li na vida também, de verdade, que me desafiou, assim, que eu comecei a ver que, tem coisas que eu não sei, né? Tem coisas que eu não faço ideia do que sejam, tem gente escrevendo coisas que eu nunca imaginei. Acho que isso é um desafio importante também para o leitor, né? Quer dizer, pegar uns textos assim que são... Hoje em dia o pessoal foge demais dos textos difíceis, né? Sim. O pessoal foge até, assim, não estou falando nem dos sertões, no caso brasileiro, o pessoal foge até do Guimarães Rosa, né? Que eu, particularmente, não considero nenhum autor difícil, não acho que seja um autor difícil, né? Exatamente difícil. Tem autores mais difíceis que parecem mais simples, né? Por exemplo, João Baldo Ribeiro é um autor que é mais difícil do que o Guimarães Rosa, por incrível que pareça, né? Um autor mais difícil de você acompanhar a prosa, de acompanhar o raciocínio, né?
Então esse livro me marcou bastante. E o segundo livro foi justamente o Vidas e Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy, né? Que foi a primeira vez que eu li assim, um romance peguei e li de cabo a rabo. Então, Vida e Opinião do Cavaleiro Tristan Shandy, que foi o segundo que você estava falando. Foi um livro que eu achei por minha própria conta e li por minha própria conta, ninguém me indicou, e eu não fazia ideia de quem era Lawrence Stern, nem nunca tinha ouvido falar, né? Assim, um nome, um autor irlandês, né? Quer dizer, e foi uma experiência muito interessante, porque eu fiquei mergulhado no livro assim meses, e eu falava para todo mundo do livro, aquela coisa, tem que ler esse livro, tem que ler esse livro. Até na internet, uma época eu fiquei conhecido por indicar esse livro para todo mundo, dizendo que era o melhor romance sempre, e acho que ainda é um dos melhores, assim, realmente. Então esses dois livros aí mudaram bastante a minha relação com a leitura, né, com literatura, com os livros mesmo. Esse livro do Poiré foi o primeiro livro de coleção que eu tive, né? Depois eu vendi, eu até me arrependi que vendi esse livro. Devia ter ficado com ele, que era um livro tão... Mas na época estava totalmente sem grana, o livro era esgotado, bem caro o livro, assim, eu vendi tipo R$300, assim, na época, que era muito dinheiro, sabe? Muito dinheiro na época, R$300. Mas até me arrependo de ter vendido aquele exemplar, né? Porque eu estou procurando o livro aqui. Hoje em dia eles iam. Então, você vê, esse livro ainda do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Ele continua caro. Ele continua caro. Você vê, a edição em português, que foi publicado no Brasil em 2006, né? Pois 2006. Então eu já tinha aí 21 anos, né? Não, 2005, 26. Ela tá R$360, né? Quer dizer, ainda é um livro caro, raro, difícil de achar, né? E você tem filhos, né? O filho. Como é que você faz para aproximar da leitura, do hábito de ler? Eu tenho duas filhas, né? Tenho duas filhas, duas meninas, um bebê, né? Então ainda não... O bebê tem 7 meses, então ainda não... A gente tem só aqueles livrinhos de bebê, mesmo de apertar, mas a minha filha tem 6 anos já, e já ela gosta bastante. A gente, acho que o primeiro passo para os pais que querem fazer os filhos lerem, né, é que os próprios pais leiam. Sim, é uma coisa absurda, porque às vezes você vê na casa, quero que meu filho tenha o hábito de ler. O pai não abre um livro. Sim. Aí a pessoa tem lá 10 livros em casa, né? Quero que meu filho tenha hábito de ler. A pessoa tem 10 livros em casa. Exato. A criança vai olhar aquilo ali e vai ver que importância isso aí tem para minha família. Nenhuma. Né? Porque não é um objeto nem que está na nossa casa, tudo, quer dizer, uma coisa que é irrelevante para nossa família, entende? Sim. Então, assim, acho que o primeiro passo é os pais gostarem de lerem, né? E terem uma biblioteca, quer dizer, terem uma biblioteca para poder a criança observar. Não é porque a criança precisa já pegar aqueles livros todos, mas ela precisa entender que aquele objeto faz parte da casa, que ele tem relevância para aquela família, entende? Então, ter uma biblioteca, os estudiosos, tem aquelas coisas dos estudiosos de comportamento, eles falam, né, que para a criança pegar o hábito de ler, você tem que ter pelo menos 100 livros em casa, né, coisa assim. Sim. Tem uns estudos assim, mas eu não digo 100 livros, você tem que ter pelo menos alguma coisa que lembre uma biblioteca, né, uma estante cheia de livro. E você tem que abrir livros de vez em quando na frente da criança também, porque ela replica o seu comportamento, né? Então, aqui no caso da nossa casa, é mais fácil. A minha esposa é escritora, tradutora também, entende? Publicou um livro de contos. Publicou um livro de contos, então traduziu uma série de coisas, né? Eu também escrevo, publico, então aí já o nosso ambiente é esse, né? De discos, de filmes, de livros.
Então ela já cresceu vendo a gente fazer, a gente tá às vezes sentado de tarde, lendo do Asterix, né? Ela já gosta bastante do Asterix. O gibi do Asterix, ela adora as histórias do Asterix. E então a gente eu comprei o Tintim para ela recentemente, né? O Tantan, aquele quadrinho também. Sim. Então ela gosta bastante ali. E aqueles são quadrinhos bem literários, né? Tem história ali, do Asterix principalmente, né? Você pode falar da história de Roma, então já é uma série de coisas também, né? Ela já não gosta mais dos livrinhos do pessoal da idade dela, muito ela já não gosta tanto, assim, já é um pouco resistente, né? Entendi. E você, por ler, se livrou de alguma situação que você achou que ia ser ruim para você? Você previu alguma coisa porque você tinha lido em algum livro? Isso já te aconteceu? Acho que diretamente não, né? Mas tem aquela história que muitos professores aí falam, né? Enfim, o conhecimento da literatura te traz uma empatia, né? Traz empatia, o cara consegue compreender melhor a própria psique, Sim. a psique dos outros, essas coisas. Mas eu, sinceramente, eu não leio com esses objetivos, assim, sabe? Eu não busco isso na literatura, assim. Não é a minha praia muito essa coisa meio de terapia, assim, através de livros, né? Tem o pessoal que gosta, né? Mas eu não. Sim, sim, sim. É puro. Normalmente, quando eu não estou estudando alguma coisa e tal, é puro prazer mesmo, é só fruição, né? E claro, aí automaticamente acontece uma série de coisas, né? Pode acontecer de reflexões e tal, né? Mas acho que está tendo uma moda, assim, de literatura como edificação da alma, sei lá, eu não sei, pode ser, pode não ser, né? Quer dizer, o cara pode ler e ter a alma edificada, seja lá o que isso signifique, mas pode também não ter. Então. Mas o que acontece, eu acho que com os livros, né? É que, assim, por exemplo, eu vim de uma família pobre, né? Foi uma Certo. pobre, uma bem pobre mesmo, muito pobre. Pessoal assim que ganhou de presente dos amigos latas de tinta para poder sentar ao redor da mesa quando casaram. Então você imagina o tipo, né, de situação. E eu acho que o fato deles terem livros e de a gente sempre ver que tinham discos em casa e tal, o capital cultural, no meu caso, foi importante para eu conseguir ter o modo de vida que eu tenho hoje. Acho que se não fosse isso, né, não fosse, eu basicamente trabalho com coisas que exigem conhecimento, leitura, enfim. Então, acho que serviu também, né, nesse sentido de servir para alguma coisa, serviu para que eu conseguisse penetrar numa esfera aí de vida e de cultura que não era a minha propriamente, né, não era da minha classe, digamos assim, né. Não, Entendi. apesar de que isso também, no Brasil, também não é bem assim, que a classe alta brasileira, a elite, é extremamente ignorante, né, extremamente ignorante. As pessoas mais ignorantes que eu já conheci na minha vida, com certeza, são pessoas que têm muito dinheiro no Brasil. Assim, é um negócio absurdo, né? O mau gosto, a burrice, assim, a falta de interesse em qualquer coisa. E também tem aquela coisa do brasileiro, também, que é uma coisa um pouco da psique nacional, que é assim, eu ganhei dinheiro, não preciso dessas besteiras de livro, tem uma coisa meio que um desdém pela cultura também. Eles acham bonitinho quem lê, né? O pobrezinho que fica lendo, que legal, você está com seus livrinhos aqui. Nós estamos com a coisa séria aqui, que é o dinheiro, sabe? É uma classe, uma elite, a elite brasileira é nojenta demais, assim. Você vê até pelos políticos, né? O pessoal é uma coisa completamente repugnante, né? E havia, né? Já houve no Brasil uma elite bem mais ilustrada, né? Quer dizer, você pega o próprio Gilberto Freire, ele é de uma família de elite, da elite do Canavieira, descende de uma família relativamente nobre, assim, entre aspas, né? Eles eram elites cultas, né? Elites cultas, elites bem formadas e tudo. Então a gente já teve isso também no Brasil. Já teve uma época em que as elites também faziam benfeitorias e eram interessadas no aparelho cultural e nos livros, no papel da formação cultural, na edificação do povo e tal. Hoje em dia não, né? Hoje em dia não. Né? Então,
Então, assim, e muitos, cara, baixa renda hoje no Brasil também, o pessoal já me baixa renda, mais celular mesmo, né? A gente vê classe média e pessoal de pobre, assim, mais pobre, tudo é celular, né? Então faz tudo pelo celular, assim, não tem nada, né? É muito raro, a minha situação foi um pouco atípica, porque também é muito raro uma família pobre ter esse interesse ou ter biblioteca. No caso do meu pai ainda tinha, né? Vinil, basicamente de música clássica, né? Então eu cresci, eu também lia, né? Aqueles folhetos, A Paixão Segundo São Mateus, de Bach, os ciclos de canções de Schubert, né? Quer dizer, tudo isso lia tudo moleque, isso aí, era novo. Lia aquelas coisas, né? Os encartes dos discos bilíngues, né? Com as imagens, o ciclo do Anel de Wagner, então conhecia toda aquela história já do Anel também, que era uma introdução literária também para o meio da música, né? Meu pai gostava muito de ópera, também esqueci desse detalhe. E a minha mãe trabalhava na Rádio Educativa do Paraná, então a gente tinha os discos, muitos de ela trazia discos de música, né, clássica. Então, no caso também da ópera, desde cedo eu gostei muito também das histórias, né, dos Edas, né, dos Nibelungos que tinha adaptado, né, segundo o Wagner, né, dos Edas, aqueles ciclos germânicos de cultura, o Schubert também, né. Então tudo isso aí não é comum. A gente também não era uma família comum nesse aspecto, porque não tem, né? Isso aí, os meus amigos também que eram da mesma ali, faixa, né? Quando eu era criança, que era da mesma faixa ali social, os pais, meu Deus do céu, nunca tinham, né? Acho que não tinha um livro na vida, não era. Entendi. Infelizmente, essa é uma realidade que se repete, né? Os meus amigos também, à minha volta, o nível de leitura é bem baixo. Então, é complicado. E eu estou com esse projeto que é exatamente diminuir isso através da passagem, né, de experiência de quem está sendo entrevistado para quem está assistindo, exatamente passar essa experiência de olha o que você está perdendo quando você deixa de ler. Olha como isso é bom, como isso vai te fazer bem. Só tem, né, uma droga que só tem vantagem. E eu estava falando que essa é uma realidade. Aqui, no meio dos meus amigos, eu sou o que mais lê, o que não é nenhum mérito, né, infelizmente. Eu tenho minhas leituras aqui, mas em volta, quando eu vejo o nível de leitura das outras pessoas, é muito baixo. E o programa é exatamente para tentar mostrar a experiência dos outros com a leitura, né, e você vendo como o outro teve prazer e conquistas e só coisas boas lendo, que ele se anime a ler também, é mais ou menos isso. Sim, eu acho, sinceramente, assim, para mim é muito estranho pessoas que não leem, assim, eu tenho uma dificuldade de compreender isso até, assim. Também tem. Porque é uma coisa que está tão, né, é tão natural para mim, eu sempre tive livros, sempre comprei livros e sempre tive rodeado dos livros, tive biblioteca e etc, que eu acho estranho a pessoa que não tem, eu acho estranho, por exemplo, a pessoa que vem na minha casa e tem uma biblioteca, eu não consigo guardar tudo aqui, eu guardo num depósito uma parte dos livros, né? Uhum. Porque, enfim, mesmo tendo bastante espaço ainda não é o suficiente, eu tenho que arrumar um apartamento igual aquele do Humberto Eco para guardar os livros, assim, né? Mas a pessoa vem, entra na sua casa e vê os livros, a pessoa não tem interesse em nem olhar os títulos, assim, a pessoa passa assim como se fosse um... então eu acho muito estranho, né? Para mim é um ato assim quase bárbaro, né? É uma coisa até a barbárie, assim, a pessoa olha aquilo ali, chega e não tem o menor interesse. Eu, quando chego na casa e venho, a primeira coisa que eu vou ver é os livros que o cara tem, né? As coisas que o cara lê e tal, o que ele está buscando, enfim, qual que é a coleção dele, o tipo de leitura que ele faz, e trocar uma ideia, ver se tem alguma coisa rara, né? Para ver se... Eu, quando fui na casa do Felipe Ortiz, né? Que é um amigo nosso aí, lá do Rio de Janeiro, um abraço para ele também. Ele tem uma biblioteca bacana, assim, ele guarda os livros também, tinha umas coleções, assim, que ele mostrou. Interessante, né? A gente conhecer os livros dos outros, os hábitos de leitura de quem realmente lê, né? Porque tem pessoa que eu amo ler, o cara vai ler a biografia do Steve Jobs, não sei o quê. Aí, pelo amor de Deus, né? Exato. Então é isso, Alexandre, obrigado por participar do Selmo Cast, obrigado mesmo.
Você é um cara que está sempre dando força para a gente, então só tenho a agradecer. Tá? E valeu mesmo por tudo, pela oportunidade. E qualquer coisa, estamos aí, a casa está aberta para você. E só falar que se tiver um livro para lançar, qualquer coisa do tipo, só chegar aí que a gente conversa, bate um papo. Tá, joia. Eu que te agradeço aí, Anselmo, pelo convite. Parabéns novamente pelo projeto, pela ideia aí do programa, né, de trazer o pessoal da literatura para falar de livros e para tentar, né, converter aí novos leitores, isso é importantíssimo também. Sim. E o pessoal aí que acompanhe, compartilhe, né, o programa, muito interessante. Muitas figuras bem profundas aí vieram aqui no programa falar, né? Pessoas que leram muito, tem uns caras Sim, aqui que sim, leram sim. demais, assim, né? Que conhecem todo tipo de livro e tem uma cultura literária também. Existe a cultura, mas tem a cultura que existe uma cultura literária, né? Que é a cultura de conhecer os livros, saber dos livros e dos autores e de todo esse ecossistema que gira, né? Ao redor do livro também. Então, aproveitem, assistam aí em sequência os programas para poder também Sim, anotar, né, os nomes dos livros. Isso é bem interessante fazer listas dos livros que foram falados, tudo sim, isso. Então, verdade. parabéns aí, tamo junto. Obrigadão. Um abraço. Abraço, até a próxima. Pessoal, você acabou de assistir mais uma entrevista aí do Selmo Cast. E agora, ao final da entrevista, eu vou fazer aquele papelzinho de pedir para, né, de pedir, por favor, passar o chapéu para quem puder dar uma ajudinha para a gente continuar o trabalho enquanto o canal não for monetizado, tá? Então, quem puder contribuir com alguma coisa, o Pix é selmocast, o nome do programa, @gmail.com, tá? Sem BR. Então, se você tiver aí sobrando aquele R$ 10 da coxinha, se você tiver, sabe, aquele dinheirinho que você ia gastar num pastel, no cigarro, coisa do tipo, joga para cá alguma coisa para dar uma força, tá? Para esse Pix, para ver se a gente vai juntando aqui e tem equipamento melhor, coisas melhores, a gente consegue modernizar mais isso aqui, que a estrutura ainda está um pouco amadora, não tá perfeita, entendeu? Então, é isso, eu estou passando o chapéu para quem puder dar uma pequena ajuda pro Selmo Cash, tá? Qualquer 50 centavos aí é bem-vindo. Muito obrigado.